Vamos aplicar as fórmulas da constante de basicidade da lei de Ostwald, onde nós temos que constante de basicidade, então nosso KB é igual a constante de basicidade, ou em outras palavras, é quanto os íons de base dissociam em água, tá? Nós temos o M, esse M é a nossa molaridade, ou é a nossa concentração em mol/litro, certo? Concentração em mol/litro. E nós temos aqui o alfazinho, que esse alfa é o nosso grau de dissociação. Esse grau de dissociação, como o outro, vai estar em porcentagem. Quando eu for usar na fórmula, eu tenho que tirar da porcentagem. E ele é um valor tabelado. Esse valor ou ele vai ser fornecido para vocês, né, em porcentagem no enunciado, ou ele vai ter uma tabela com esse valor de grau de dissociação, porque é uma base que a gente está se referindo, certo? E é o mesmo procedimento, grau de dissociação é para você classificar se essa base ela é forte, ela libera muitos íons em água, se ela libera mais ou menos um número de íons em água, ou se ele libera poucos íons em água, tá? Então, para a constante de basicidade, nós vamos usar essa fórmula aqui, tá? Porém, ela pode ser apresentada de outra maneira, que eu já falei para vocês, que é o KI. Então, o KI é uma fórmula que encaixa, você pode utilizar tanto para a constante de acidez quanto para a basicidade. Você só tem que se atentar para verificar se você está fazendo um cálculo de ácido ou de base, mas é como se fosse uma fórmula universal. Então, eu tenho essa opção quando ele for uma base, ou eu tenho a opção em que constante de ionização é igual a concentração em mol por litro, o alfa é o grau de dissociação, tá? Esse grau de dissociação vai estar em porcentagem, nós temos que tirar, ou ele é um valor tabelado, que aí você tem que se atentar se ele está em porcentagem ou não. E aqui é 1 menos o grau de ionização, ok? Então essas são as duas, na verdade, são as duas apresentações da constante de basicidade, beleza? Então essa parte introdutória, nós conhecemos toda a parte teórica de constante de acidez, constante de basicidade e equilíbrio químico. Nas próximas aulas nós vamos trabalhar já com os exemplos e com a aplicação disso em listas de atividade. Hoje nós vamos ter uma videoaula, né, uma videoconferência pelo Google Meet. Eu vou tirar algumas dúvidas de vocês e até o próximo encontro. Um grande abraço. Entenderam como funciona a lei de Ostwald, a constante de acidez, e agora nós vamos para a constante de basicidade, que são as bases ou soluções que a gente chama de, por exemplo, pilhas alcalinas. Vocês vão ver em rótulos de pilhas, normalmente. Pilhas alcalinas significa que são pilhas de caráter básico. Então é o seguinte, ó, aqui é um exemplo hipotético, tá? Então eu tenho BOH, quando for adicionado água, ele vai separar em íons, e esse OH- indica que ele é uma base. Se nós formos montar a constante de basicidade, constante a gente vai usar o K. B, porque é uma base. Constante de basicidade vai seguir o mesmo critério, vai ser sempre produto dividido pelo reagente. Nosso produto é o B mais elevado a 1 vezes o OH menos elevado a 1, que é o coeficiente que tem na frente, dividido pelo BOH, certo? Então, essa é a constante de basicidade montada. Agora, como que funciona? Vamos colocar como uma base de fato, tá? Quem é a base que eu vou usar como exemplo? É o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica, que é uma base forte. Então, é o NaOH. Quando eu adicionar a água a esse equilíbrio
eu sei que é um equilíbrio químico, porque tem a setinha direta e inversa. Então, vai se separar em íons e eu vou ter o íon Na+, que é do sódio, ele tem um elétron, porque ele é da família 1A, mais o OH, e eu só tinha ele uma vez, certo? Ó, só tinha o O e o H. Então, vai ser OH menos 1. Então, isso aqui indica que é uma base, porque ele liberou o OH menos 1. Ok. Se fosse para a gente montar o equilíbrio, montar a expressão da constante de basicidade, como que ficaria? Produto dividido pelo reagente, nosso produto. Na vezes OH menos 1, ambos elevado a 1. Quando é 1, você não precisa colocar necessariamente, porque é ele mesmo, né? Dividido por NaOH, ok? Então, isso daqui é o princípio da lei de Ostwald, quando nós vamos descobrir a questão da concentração em mol por litro, e nós vamos descobrir se essa base, no caso, né, porque são bases, se elas são bases fortes, fracas ou moderadas. Então, segura aí um minutinho que eu vou mostrar as fórmulas para vocês, ok?